Olá, TPMers! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do TPM Cast, o nosso espaço de conversa aqui no Ministério Teologia para Mulheres. Eu sou a Sara, faço parte da redação, escrevendo os textos para o blog, os devocionais para a Academia Teológica, e eu tô aqui com a Carol e a Luísa. Nós três somos hosts deste podcast. Se apresentem, meninas. Oi, meninas, eu sou a Carol, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu sou formada em jornalismo, eu sou membro da Igreja Batista da Reconciliação e eu faço parte da equipe do Teologia para Mulheres, trabalhando ali na produção de conteúdo para as redes sociais. Olá, TPMers, eu me chamo Luísa, sou cristã, casada com Erasmo, mãe do Ben, sirvo aqui no Ministério Teologia para Mulheres, dentro da Academia Teológica, dando suporte para as alunas, auxiliando nas aulas também. E é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Aqui nós acreditamos que toda mulher cristã é uma teóloga, porque nós somos chamadas a viver à luz da palavra de Deus. Nossa expectativa com esse podcast é que ele seja um espaço acolhedor para conversas sinceras sobre os mais diversos temas da vida cristã. Sempre com sensibilidade, clareza e principalmente fidelidade à Bíblia. Hoje nós estamos aqui acompanhadas de duas convidadas muito queridas, inclusive a gente agradece muito a presença de vocês e primeiramente quero apresentar a Cássia Schneider. Cássia é a nossa professora convidada na Academia Teológica e ministra o curso de Ética Cristã. Seja muito bem-vinda, amiga, conta um pouquinho sobre você. Olá, muito prazer, eu sou a Cássia Schneider, sou esposa, sou mãe, esposa do Eduardo Schneider, mãe da Lavínia, atualmente estudante de teologia, faço também faculdade de filosofia e sou responsável pelo curso de ética cristã dentro do TPM. Muito bom! E agora a gente vai apresentar a Hilda. E a Hilda é uma das colaboradoras da equipe do TPM e também é professora na academia. Fala um pouquinho sobre você, amiga. Olá! É muito prazer, muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Hilda, esposa do Rodrigo, mãe do Arthur. Sou estudante de teologia, faço teologia na Escola Charles Spurgeon e congrego na Igreja Vox, aqui em Fortaleza. Nós chamamos elas aqui para conversar sobre um tema que muitas vezes passa despercebido, que são os jogos de azar. Os jogos de azar nada mais são do que atividades baseadas na sorte, onde os resultados dependem mais dos fatores aleatórios do que habilidades ou estratégias. E é muito curioso como geralmente nós só paramos para refletir sobre o que a Bíblia diz quando o assunto nos afeta diretamente, seja porque nós sentimos vontade de apostar, ou porque alguém próximo se envolveu nisso, ou até mesmo um irmão na fé está precisando de ajuda. Mas como cristãs, é muito importante que a gente reflita sobre esses temas antes que eles se tornem uma urgência. Dessa forma, a gente aprende a viver como Deus espera que nós vivamos. Então, nesse episódio, nós vamos explorar o que a Bíblia ensina e como os seus princípios podem nos guiar, até mesmo nesses temas mais cabeludos e difíceis. Então, prepare seu coração, a sua xícara de café ou chá, se preferir, e vamos juntas. Sejam muito bem-vindas ao TPM Cast. Então, para começar, nós vamos definir o que são jogos de azar. Os jogos de azar, como o famoso tigrinho, o jogo do ratinho, eles são jogos completamente baseados na sorte. O resultado ele é totalmente aleatório. Você não tem controle algum sobre o que vai acontecer ali dentro do jogo. É como se você pegasse o seu dinheiro e colocasse em uma máquina caça-níquel, só que essa máquina é virtual. E você torce para que a combinação certa apareça e você seja premiado.
Tudo nesse jogo depende do acaso e do algoritmo. Só que nós não temos apenas essa categoria de jogos virtuais de azar. Nós temos a loteria, os sorteios e atualmente nós temos lidado também com uma epidemia de apostas esportivas, que também são chamadas de bets. As apostas esportivas, elas são um pouco diferentes dos jogos clássicos de azar, porque elas dependem da sorte também, mas elas também permitem que as pessoas usem do seu conhecimento estatístico do esporte para prever alguns resultados, como se tivesse uma combinação de análise, intuição e a própria sorte. Com as bets, você pode sim olhar as estatísticas, estudar o desempenho dos times, do esporte específico que você está apostando, mas o desfecho ele nunca está na sua mão. E existe um ponto muito importante que a casa, ou seja, o ambiente que está promovendo essas apostas, ela sempre vai ganhar. A casa nunca perde, até porque a probabilidade está sempre a favor dela. As bets também se enquadram nesses jogos de azar, porque apesar de algumas pessoas conseguirem apostar em alguns ganhadores e obter, entre aspas, um lucro, ainda assim depende da sorte. E existe um outro fator que, apesar dos resultados dos jogos esportivos estarem na mão dos times que estão competindo entre si, ainda assim pode haver alguma falcatrua ou uma trama interna para comprometer o resultado daquele time. Então, os jogadores que estão apostando, eles estão dependendo da sorte, sim, para obter o retorno financeiro. Mesmo que as bets não sejam igual ao jogo do tigrinho, ao jogo do ratinho, ao caça-níquel padrão, também são jogos de azar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existem algumas pessoas que até veem mal em se envolver com cassinos online, cassinos presenciais, mas na hora de falar dos jogos esportivos, a pessoa não vê tanto mal. Inclusive, algumas pessoas ainda usam como linguagem de investimento, como se você estivesse investindo seu dinheiro numa aposta esportiva. Tanto os jogos de azar aleatórios como os jogos esportivos se enquadram dentro da categoria dos jogos de azar. E esses jogos, eles têm impactado várias faixas etárias. E é muito importante a gente pensar sobre esse assunto biblicamente, porque quando um fenômeno está muito aflorado no país, consequentemente, nós vamos receber pessoas dentro da igreja que sofrem com esse tipo de vício. Nós precisamos estar preparadas para fornecer uma resposta bíblica acerca do assunto. E uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que o setor de apostas online cresceu 734% entre 2021 e 2024? Esse é um número que está assustando cada vez mais os especialistas. E vários cristãos acabam se envolvendo com esses jogos justamente por não verem pecado nisso. E outro dado muito interessante, apenas no mês de agosto desse ano, o Banco Central identificou 56 empresas de aposta que receberam, ao todo, 20,8 bilhões de reais em transferências. É um valor absurdo apenas em um mês. Todos esses dados mostram o quanto que esse tema é urgente a se tratar dentro da visão bíblica. Quando a gente fala dos jogos de azar, nós estamos falando de um problema de amor ao dinheiro e do ganho fácil que nós temos. E tudo isso somado à escravidão que essa prática traz nas nossas vidas, até porque esses jogos são viciantes. A gente já vai começar jogando uma pergunta aqui na roda. A gente sabe que na Bíblia existia a prática de tirar sorte. Nós temos o uso do Urim e Tumim pelos sacerdotes do Antigo Testamento para tomar decisões. E algumas pessoas podem até perguntar, bom, se na Bíblia podia jogar sorte, por que que agora não pode? Então, Luísa, como tu muito bem colocou, a gente está vivendo uma era onde os jogos de apostas, eles estão em alta, né?
como pessoas cristãs, a gente vai buscar na Bíblia resposta, porque a Bíblia é o que vai nos dar o caminho ético-moral para se viver aqui na Terra. E quando nós buscamos essa resposta na Bíblia sobre os jogos de azar, a gente vai encontrar o nome conhecido, que é o lançar sorte, ou como algumas pessoas podem dizer, jogar sorte. Isso era praticado no Antigo Testamento pelo povo de Deus. Pelo uso de Urim e Tumim, a Bíblia não vai dar muitos detalhes do que era Urim e Tumim, mas é como se fossem objetos, alguns estudiosos vão dizer que podiam ser pedras, né? E eram usados para se lançar sorte, tendo fé e confiança na orientação de Deus. Esse objeto, usado pelo povo de Deus, era aplicado em situações difíceis de tomar decisões. Então, o povo fazia uso desse instrumento para obter resposta da parte de Deus. Só que a gente vai ver que Urim e Tumim não liderava Deus, não comandava Deus, porque, por exemplo, quando a gente vai ler a história de Jonas, a gente vai ver que quando foi lançado sorte ali na história de Jonas, para saber o que estava acontecendo no barco, né, o mal que estava sobrevindo sobre eles, foi uma prática ali por parte de pessoas que não eram do povo de Deus. E Deus mesmo assim respondeu. Então, o lançar sorte não controlava Deus. Deus sempre esteve à frente da resposta, né? Por mais que o ser humano lance a sorte, a última palavra sempre vem do Senhor. Assim foi visto em todas as respostas, né, que ocorreram pelo lançamento de Urim e Tumim na Bíblia. Outro ponto, como tu colocou do início, que os jogos de azar envolve transferir algo de valor para outra pessoa, essencialmente com base na sorte. Quando nós olhamos para a Bíblia, a respeito principalmente desse histórico, né, do uso de Urim e Tumim, a gente vai ver que não envolvia valor financeiro, não envolvia dinheiro, e todas as vezes que se lançava sorte, não era baseada em algum acaso, algum tipo de magia, superstição. Realmente era algo praticado e aprovado por Deus, aonde o povo fazia isso sempre esperando uma resposta do Senhor. No Novo Testamento, a gente também vai ver texto que fala a respeito do lançamento de sorte. E o exemplo é de Atos 1, quando os discípulos eles se reúnem em oração para escolher um novo discípulo para pôr no lugar de Judas. E algumas pessoas vão lembrar, né, desse texto e vão também colocar, mas a Bíblia fala sobre lançar sorte quando lançaram sorte para escolher um novo discípulo. E mais uma vez, essa prática segue como a cultura que já era realizada ali no contexto do Antigo Testamento, em que o povo de Deus realmente se orientava através desse lançamento de sorte para tomar decisões importantes. E aí, se a gente se atentar ao contexto ali de Atos 1, a gente vai ver que depois de muita oração, né, tinha que ser estabelecido ali requisitos para a escolha desse novo apóstolo. Foi feito o lançamento de sorte, e que na verdade era um sorteio, né? Podemos colocar assim, quando a gente vai para dentro da história, eles pegavam duas pedrinhas, cada um carregava ali o nome, José e Matias, nessas pedrinhas, né? Colocava dentro de um vaso de barro, sacudia e lançava. E aí, o primeiro nome que saísse era um nome escolhido por Deus, mas isso mediante oração. E no momento em que o Espírito Santo, ele desce, né, e vem à terra, já começa o povo de Deus a ser guiado dessa forma, né, pelo Espírito Santo e não mais pelo lançamento de sorte. Isso ocorrendo no dia de Pentecostes. E meninas, agora eu gostaria de ouvir de vocês, por que vocês acham que as apostas, de forma geral, elas exercem tanto fascínio sobre as pessoas? Vocês acham que é só uma questão de diversão ou tem algo mais profundo por trás disso? Respondendo essa pergunta, né, em relação à questão de quais razões existe uma profundidade nessa questão,
eu acredito que o fascínio pelas apostas pode ser entendido como um reflexo de questões mais profundas relacionadas à condição humana. E aí a gente pode ver eh, a falta, né, de confiança na soberania de Deus, a gente pode ver uma busca por significado em algo que nunca poderá satisfazer plenamente, pode revelar uma falta de contentamento que a gente só encontra na provisão do Senhor. E o fascínio pelas apostas pode ser uma tentativa de preencher um vazio existencial causado pelo afastamento de Deus e buscando propósito ou reconhecimento em vitórias efêmeras. E, de todo modo, como é que a gente pode pensar, né, sobre isso? O coração humano, ele sempre busca significado, controle, prazer fora de Deus. E a resposta cristã a esse anseio é o chamado ao arrependimento, à fé em Cristo, que oferece a verdadeira segurança, alegria e contentamento. Eu acredito, acho que é Agostinho que falava algo que dizia que o nosso coração está em pé enquanto não repousa no Senhor. Então, se a gente for focar nessa questão dos jogos, é sempre uma busca por algo, né? O coração humano sempre está buscando algo, né? Tem aquela coisa do coração humano ser uma fábrica de ídolos, né? Sempre a gente está buscando. E aí, hoje eu vejo essa parte do jogo revelar algo muito maior, algo muito mais profundo. Mas o que é que acontece muitas vezes? A nossa avaliação é muito superficial. E quando a gente fala que tem a ver com a condição humana, é porque se a gente se voltar para as escrituras, se voltar para a palavra de Deus, lá em Gênesis, a gente vê que o pecado, ele modificou a forma como o homem se relaciona não somente com Deus, mas com o mundo à sua volta. Por isso que é importante a gente se voltar, né? Às vezes a nossa análise ela é muito superficial, a gente não procura identificar a causa do nosso problema. A gente é muito rápido em identificar o problema, mas a gente não busca a raiz de tudo isso. E aí, quando a gente se volta para as escrituras, que a gente busca realmente ter um conhecimento do Criador, porque através do conhecimento do Criador é que a gente tem um conhecimento sobre nós, não nos voltando para nós mesmos, né? Porque o mundo vai dizer, busque autoconhecimento para você se conhecer, mas quando a gente se volta para o Criador, é que a gente vai conhecer e vai se posicionar como criaturas, né, de um Deus que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, a gente precisa entender a condição humana. Hoje, eu acredito que muito que falta, né, na nossa teologia da vida comum, na nossa vida ordinária, é entender a condição humana. Porque a gente sempre olha para o ser humano e tenta enxergar que o ser humano ele é bom. Mas quando a gente volta lá para a escritura, que a gente vê a queda, o pecado, a gente vê que a criação ela é boa, mas que o pecado modificou tudo. E com Jesus, né? Quando Jesus ele passa a fazer parte da nossa vida, a gente começa a ter uma cosmovisão modificada e aí a gente consegue enxergar, né, o nosso pecado, identificar aquilo que a gente ainda precisa ser transformada. Mas aí eu passo a bola para a Cássia, que eu acredito que ela tem algo a acrescentar sobre essa questão. Então, algumas pessoas, elas vão querer jogar os jogos de azar para passar tempo também. Mas, algo que a gente fica pensando que acontece, também a Luísa comentou que por o jogo ser online, parece que a pessoa ela perde a noção do seu dinheiro. Quando a gente tem o dinheiro na nossa mão, parece que nós cuidamos mais. Até mesmo no que investir, no que gastar, muitas vezes quer juntar, quer guardar. Mas agora, quando o dinheiro ele está no mundo online, é como se nós não víssemos a realidade dele. E pode se tornar um passatempo, pode se tornar um jogo que traz ali uma distração. E até mesmo levado como, se hoje for meu dia de sorte, eu vou tirar alguma graninha aqui, vou conseguir alguma coisinha ali. E a pessoa, ela não está preocupada com aquilo que ela está perdendo no final das contas, né? E nessa brincadeira, muito dinheiro vai de forma muito rápida. Então, claro que existe muito bem os pontos que a Hilda colocou, que a pessoa, só no fato de se envolver com os jogos, é buscar algum tipo de ganância, né? É buscar algum tipo de renda, até mesmo. Mas algumas outras pessoas vão querer apenas colocar como um passatempo, como algo para se distrair, como se não tivesse onde investir os seus pouco dinheiro, né?
É mais ou menos esse sentido. Então, tem os dois lados, né, que a gente pode colocar, né? Um grupo que está ali buscando por algum tipo de necessidade financeira e um outro grupo que apenas joga por lazer. E assim, algo que a gente pode observar, que é bem curioso, é que geralmente as pessoas começam jogando e elas acabam ganhando logo ali de primeira. Então elas têm aquele gostinho de ganhar logo no início, e esse gostinho, né, de ter logo ali um dinheiro fácil, isso acaba incitando para que ela continue jogando. Então, se ela perdesse logo nas primeiras vezes, né, provavelmente ela se frustraria e talvez desistiria. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Nossa, eu consegui, eu realmente consegui, isso realmente funciona. Se funcionou comigo, né? Então eu vou continuar para ver o que vai dar. E aí a pessoa vai, começa a alimentar aquilo ali e aquilo, né, se torna algo que depois é muito difícil de sair, né. Então aquilo acaba fisgando um desejo do coração humano que até então estava escondido ali, né, mas que ele se revela à medida que o dinheiro se torna algo palpável, né, mais fácil de ser encontrado. Até então: "Ah não, só quero testar para ver se funciona". Aí funcionou. Então, aquilo ali acaba gerando desejos que nem você sabia que tinha. Esse mecanismo de jogar e ter uma gratificação vai liberando a dopamina, né? Quanto menos esforço e maior ganho, mais aquele hábito se torna um vício na nossa vida. Esses mecanismos psicológicos que são usados, eles vão de encontro ao coração pecaminoso do ser humano. Algo também bem interessante é que as pessoas elas podem começar ganhando e por conta disso, como a Carol colocou, elas vão querer continuar para ver se ganham mais. E em determinado tempo elas começam a perder. Por quê? Porque quem está no controle é a casa. E nesse meio tempo de perda, ao mesmo tempo a pessoa ela não aceita. E ela quer correr atrás de buscar aquilo que se foi. Que muitas vezes é um dinheiro que não estava sobrando, era um dinheiro que era da conta da luz, que era do gás, que era para comprar um alimento. E a pessoa usou para tentar ver se conseguiria multiplicar aquele valor, né? Então, muitas pessoas acabam se afundando nos jogos ao perceber as suas perdas e não conseguir recuperá-las, né? Então, é uma frustração muito grande, isso vai mexer com o emocional da pessoa. Muitas vezes ela vai se sentir culpada porque ela não devia ter gasto aquele valor que já estava comprometido com uma outra coisa, né? Isso gera sofrimento e aí começa a desprender vários tipos de sintomas, né? Que vai fazer com que a pessoa cada vez mais se sinta presa ao jogo. Algo que eu vejo muito nessa questão dos jogos, né? É que se a gente se voltar, principalmente o Tigrinho, ou esse que a gente vê que tem mais conexão com as redes sociais, você vê que é o estilo de vida, sabe? Essa questão da cobiça e da ganância que a gente pontuou bem. Você vê que muitos influenciadores são utilizados como ferramentas para propagar os jogos, né? Vai lá, você joga assim, clica aqui nesse link. E aí, muitas vezes essa questão do fascínio. Você vê a vida da outra pessoa, você olha o que ela obteve no curto espaço de tempo, sem entregar muito esforço. E aí, se ela conseguiu, eu também vou conseguir, porque você começa a invejar, né? Cobiçar aquele estilo de vida, porque você se identifica. Porque geralmente, quando a gente segue alguém, que a gente é influenciado por ela, a gente se identifica com algo que ela vive, que ela apresenta aquilo ali como se fosse a realidade, né? E aí eu vejo que tem muito isso, essa questão de você cobitar, de você olhar, de você desejar. E aí é que a gente vê o que é totalmente contrário às escrituras, né? Porque aí quando a gente volta para a Bíblia não vai falar do jogo em si, mas vai falar da questão da gente cobiçar, da gente desejar, da gente querer, muitas vezes, aquilo que o outro tem. E aí quando a gente começa a fazer essas análises, a gente começa a ver a questão do pecado, que muitas vezes não é visível
de maneira palpável, assim, no primeiro momento. Inclusive, queria deixar registrado as nossas ouvintes que a gente ama muito vocês, tá? Porque nesse processo de pesquisa a gente teve que investigar o jogo do Tigrinho, Bets, e agora, infelizmente, eles perceberam essa pesquisa e tá o tempo todo aparecendo propaganda do Tigrinho no meu YouTube e de casa de aposta, gente. Eles tentam fisgar ali o interesse inicial e eles começam a bombardear tudo o que você tem de acesso à rede com esse tipo de informação, fazendo parecer fácil lucrar. Existem mentorias que são feitas por jogadores profissionais de cassino, que eles vêm com uma forma de ensino, né? Como dominar o jogo, estratégias para se ter resultados. E muitas daquelas pessoas que um dia investiram bastante nos jogos e perderam, acabam entrando nessas mentorias. Mas, no final das contas, a gente vai perceber que ninguém tem domínio sobre o jogo, né? A forma que o jogo foi criado, que o cassino coloca, não é para o jogador ganhar. Se fosse com esse objetivo, estava todo mundo rico, não precisava trabalhar, né? Toda essa situação, na verdade, é como se fosse uma areia movediça. A pessoa só se afunda e eu acredito que a raiz desse problema expressa um coração insatisfeito. E tem um texto muito importante que é em Filipenses 4:11, em que o apóstolo Paulo fala sobre nós sermos contentes na escassez e na abundância, ou seja, sermos contentes em qualquer situação. E esse trecho nos ensina que o contentamento ele não depende das circunstâncias, mas ele depende de nós aprendermos a confiar na suficiência de Cristo. E isso nos ajuda a evitar atalhos como os jogos, né? Que prometem resolver nossos problemas de maneira rápida, mas na verdade nos afastam de uma vida de dependência e prudência. E antes de nós continuarmos a nossa conversa, que tá muito boa, a gente só quer lembrar você de seguir o TPM lá no Instagram, visitar o nosso blog também, tem muito conteúdo bom lá para você ler. Lá você encontra conteúdos exclusivos, com reflexões cristãs, muita teologia boa e, claro, não deixar de seguir o nosso podcast aqui no Spotify, curtir, deixar o seu comentário. Isso faz toda a diferença para que a gente continue alcançando mais mulheres e trazendo conteúdos de qualidade para você. E pensando nos motivos bíblicos contrários a essa prática, queria fazer uma pergunta para as nossas convidadas: por que nós não devemos apostar? Apesar da Bíblia não mencionar diretamente o ato de apostar como o que conhecemos hoje como aposta, ela oferece princípios, né? Princípios que são claros e que vão nos ajudar a entender porque essa prática não é condizente com a vida que busca glorificar a Deus. Eu acredito que essa é a base de tudo. A Bíblia, apesar de muitas pessoas quererem desconstruir, né, dizer que ela precisa ser atualizada, porque ela não fala sobre tudo, a gente sabe que a Bíblia ela nos oferece princípios que vão nortear a nossa conduta. Por isso que é tão importante a gente se voltar para as Escrituras para adquirir uma cosmovisão cristã. Porque com a cosmovisão fundamentada na palavra de Deus, a gente vai ser capacitado, né? Vai estar apto a fazer as escolhas corretas e caminhar de forma que seja condizente com o nosso testemunho cristão, porque nós fazemos parte de uma sociedade, mas a gente não pode esquecer que nós somos cidadãos
do reino de Deus, que a gente precisa se mover como cidadãos do reino de Deus. E aí, eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão da ganância e do amor ao dinheiro, que eu acredito que é bastante relevante a gente falar, porque quando a gente vai se aprofundando nisso, a gente entende que a apóstola está frequentemente associada a desejo de obter lucro fácil, que pode ser uma manifestação de ganância. E a ganância, ela desvia o coração da verdadeira fonte de segurança e provisão, que é Deus. Eu acredito que tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que faz com que a gente tire os nossos olhos do Senhor, é algo que a gente tem que ter cuidado de ponderar. É porque muitas vezes a gente vive numa sociedade tão acelerada que a gente não tem tempo de ponderar e pensar sobre isso. Por isso que eu acredito que algo que o Senhor tem me ensinado constantemente é ter pausas, né? Pensar e amadurecer sobre determinadas escolhas. Muitas vezes essa questão da gente querer ser muito produtivo e ter resposta para tudo em determinadas horas, que não nos dá essa capacidade de meditar, de refletir, de ponderar. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê grandes homens, né? Grandes homens de Deus. Eles tinham aquele momento de parar, pensar, ponderar e refletir. Até na nossa leitura bíblica diária, né, menina? É aquela leitura acelerada. A gente lê o texto bíblico, a gente não pondera, a gente não para. Então a gente precisa refletir. Algo que também deve ser considerado com essa prática, porque a gente não deve apostar, é em questão da má administração dos recursos que possuímos. A gente precisa ver algo que também o Senhor tem tratado muito em mim, a questão da mordomia cristã. E a questão da gente enxergar as dádivas de Deus e de que forma a gente deve administrar isso. Quando a gente olha lá para as Escrituras, a gente vai ver aquela parte que o Senhor vai falar, né, do servo bom e fiel. E lá tem uma lição poderosa quando a gente aplica para a nossa vida, né, da gente receber os recursos de Deus e como a gente tem administrado isso. O que é que a gente tem feito? Muitas vezes a gente não entende que as dádivas de Deus devem ser usadas com sabedoria e responsabilidade para suprir nossas necessidades e abençoar os outros e promover o reino de Deus. Se todo cristão tivesse essa mentalidade, ele ia pensar 2 vezes antes de gastar o dinheiro dele. Uma aposta, né? Minha avó tinha um desenho que era tipo assim, não gasta o dinheiro com aquilo que não é bom. E eu acho que eu fui criada com essa mentalidade e realmente eu nunca tive muito interesse em jogos, né? Nunca foi muito... Eu nunca acreditei muito. Acho que sempre fui bastante cética em relação a isso. E algo também que a gente precisa compreender é que a gente precisa confiar na provisão de Deus. A Bíblia, ela nos chama para depender totalmente de Deus. E muitas vezes a gente vê cristãos dependendo, ou seja, do jogo, do trabalho, de outras coisas, mas não tem dependência exclusiva, né, do Senhor. O Senhor é que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. É Ele que supre. Mas muitas vezes a gente acha que é a sorte ou a força do nosso braço que supre. Né? A gente coloca, quando a gente acredita na sorte, a gente coloca a nossa fé em algo que é incerto. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar e crer no Senhor. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira que reflita confiança na soberania de Deus, boa administração de seus dons e amor ao próximo. Então, quando a gente pensa dessa forma, fica mais fácil e mais claro a gente entender alguns motivos que fazem com que a gente não caia nessa prática, né, de apostar, não torne a prática da aposta algo importante nas nossas vidas. E existe um outro ponto também muito interessante que a gente deveria pensar, que é a questão da preguiça e do ganho sem esforço. O princípio do trabalho na Bíblia, ele está relacionado ao ser humano ter um esforço para obter algo em troca. Muitas pessoas pensam que o trabalho é uma punição para o ser humano. E não é. O trabalho foi delegado por Deus lá no Jardim do Éden, antes de entrar o pecado. O problema é como a Hilda colocou lá no começo, o pecado bagunçou tudo. E agora o trabalho é muito difícil. É difícil obter lucro num sistema que está quebrado. E aí, quando a gente olha para um ganho fácil, a gente já quer correr atrás disso. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai nos trazer um princípio muito interessante. Ele vai falar que aquele que roubava não roube mais. Antes, produza com as suas próprias mãos aquilo que é bom. Paulo também revela
qual que deve ser a nossa motivação para o trabalho. Ele fala que a gente deveria trabalhar fazendo o que é bom para que a gente tenha o que repartir com o necessitado. Não é para você se satisfazer, não é para você se saciar. O dinheiro que você ganha como mordomo deve ser bem distribuído para o serviço da sua casa, sustentando os que são seus, porque Paulo vai condenar aqueles que não trazem sustento para o seu lar, e também para sustentar a obra do Senhor, para servir, para ajudar os necessitados. E posso te garantir, muitas das pessoas que se envolvem com os jogos de aposta, com certeza não estão pensando em caridade, em benefício do outro, em contribuição na igreja. As motivações não estão alinhadas com a Bíblia. Então, esse também é um motivo para a gente não se envolver. Fora que o próprio Cristo vai falar que nós não temos como servir a dois senhores. Ou a gente serve a Cristo, ou a gente serve a Mamon. Mamon é a divindade associada ao dinheiro. Nós sabemos que, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a gente compromete o nosso amor para o ídolo do dinheiro, ao invés de destinar ele a Cristo, nós estamos pecando. E eu acredito que uma das raízes da prática do vício em jogos de azar é a idolatria, que já foi mencionada aqui, né? Que é um pecado que se expressa nessas práticas. E tem uma frase que eu ouvi do pastor Alan Porto, e ele fala que o ídolo, ele nunca cumpre o que promete. E essas casas, elas prometem riqueza fácil, mas na verdade elas levam a pessoa à destruição. Que o ídolo faz com o ser humano é destruí-lo. Então, muitas vezes, o que a Carol falou no início, no começo você tem aquele prazer rápido, prazer momentâneo, mas aquilo vai se tornando uma bola de neve e quando você vê, você tá no fundo do poço. E já tiveram casos de pessoas que se mataram, né, porque se endividaram. Então, é uma questão muito profunda do coração do ser humano, que é a idolatria. Os jogos de azar, eles despertam vários gatilhos pecaminosos. Então, por mais que realmente não esteja de forma bem clara, não jogarás, não apostarás, nem ali os 10 mandamentos, a gente consegue compreender o que envolve os jogos, né? Quais os sentimentos, o que desperta em nós. E por conta disso, nós conseguimos responder através da ética cristã o porquê é pecado, porquê que é errado, porquê que os cristãos não devem estar envolvidos com os jogos. E meninas, eu queria que vocês falassem um pouco pra gente como não cair nessa tentação dos jogos, das apostas, como é que a gente pode lidar com isso e fugir dessas práticas. Carol, para responder essa pergunta, né, como não cair nessa tentação, acredito que o primeiro ponto que a gente pode ficar trazendo aqui é a questão da renovação da nossa mente, né? A palavra de Deus, ela transforma a nossa forma de pensar e fortalece nosso discernimento para rejeitar aquilo que não agrada ao Senhor. Eu acredito que esse seria o primeiro ponto, essa questão da gente renovar a nossa mente, avaliar as nossas escolhas, partindo das escrituras, procurando a fundamentação bíblica, né, através de princípios, para que a gente possa realmente fazer boas escolhas. A segunda coisa que eu acredito que a gente já falou aqui, mas que vale reforçar, é a questão de a gente cultivar o contentamento em Cristo. Porque a gente vê que tudo isso que a gente falou volta de novo para aquele ponto inicial, né, que é a falta de contentamento. Então a gente precisa lembrar constantemente que Deus ele é suficiente para suprir as nossas necessidades, que eu acredito que é o que falta, né, muitas vezes. A terceira coisa que eu queria trazer é essa questão da gente fugir, né, da tentação e evitar a oportunidade. Eu vejo que muitas vezes nós cristãos caímos porque a gente acredita que está muito forte, que está muito bem, então eu consigo lidar.
não só na prática do jogo, sabe? Em tudo, né? Se você é uma pessoa que tem o hábito de comprar muito, aí você acha, não, bem, vou passar aqui no shopping, vai ser super tranquilo, sabe? Mas a gente evitar, né? Essas coisas, assim, evitar olhar, evitar comprar. E a gente pode aplicar isso também para o jogo. Se você está num ambiente que é favorável que você jogue, seja com amigos, seja no local, fuja, né? Se tá lá no trabalho e vai começar agora esse período de final de ano, aquela questão do bolão, fuja da sala, vá ao banheiro na hora dessa conversa, né? Às vezes é uma maneira sábia. A gente precisa, eu acredito que a gente não precisa se isolar do mundo, mas a gente pode ter sabedoria nas nossas escolhas. E eu acredito que o segredo está realmente em cultivar uma vida enraizada na palavra, na oração e na comunhão com o Senhor. Lembrando que Ele é a nossa verdadeira alegria e provisão. Acredito que enquanto a gente não tiver essa mentalidade, é difícil, né, mas fugir da tentação. Mas quando a gente tem essa mentalidade, a gente vai ser grato por aquilo que o Senhor, Ele nos deu, que Ele nos dá, e a gente vai saber, né, ser bons mordomos daquilo que Ele nos confiou. Então, eu acredito que a gente não vai precisar recorrer a jogos, porque nós vamos ser bons administradores dos nossos recursos, dos nossos dons, dos nossos talentos, que a gente vai usar não só em nosso benefício próprio, né, na nossa casa, mas também vai ser abençoador, vai ajudar outras pessoas, seja na nossa igreja, seja na nossa comunidade. Depois de uma mente renovada, eu creio que todo cristão ele vai buscar como agradar a Deus, como ser parecido com Cristo, como estar andando corretamente diante da presença do Senhor. E algo também que ajuda a compreender e a não cair também nos jogos de azar é principalmente buscar a resposta bíblica, né? Por que não jogar? Todos jogam, até mesmo tem cristãos que jogam. Eu vejo as pessoas se envolvendo, por que eu não posso? Né? Então, a nossa orientação diante da ética cristã é buscar a resposta bíblica, né? E no momento em que a gente consegue compreender a profundidade do pecado, a gente consegue fazer a escolha. Eu não quero, eu não vou me envolver. Por quê? Porque isso não agrada ao meu Senhor. Isso não representa uma questão ética moral, né, de um cristão. Então, realmente o que traz uma verdadeira libertação também para aqueles que estão envolvidos nisso é realmente compreender à luz da Bíblia o que o Senhor tem a falar sobre essas coisas que cercam, né, os jogos de azar. Então, é uma forma da gente se conscientizar, da gente compreender que não é uma postura correta, né, se envolver e, ao mesmo tempo, dizer não, rejeitar, né? A gente compreender de fato que é errado, que é pecado. E muitas pessoas recorrem aos jogos de azar por questões financeiras. E é claro que nós sabemos que existe a circunstância do desemprego. Nós sabemos que num mundo quebrado, num sistema corrompido, existem pessoas que ganham menos do que o necessário para subsistir. E isso revela muitas injustiças sociais. E eu não estou falando dessas pessoas específicas, estou falando de pessoas que às vezes acabam administrando mal o dinheiro e por conta disso tentam tapar o buraco com uma rendinha extra através dos jogos online. Então, nesses casos, a primeira coisa é que uma vez que você tem uma mente bíblica, você vai olhar para as suas finanças de uma forma diferente. Ter um bom controle financeiro nos ajuda a evitar gastos e a desperdiçar o nosso dinheiro com qualquer coisa. As pessoas caem na tentação dos jogos porque elas também não estão prestando contas. Então, no caso, se você é uma pessoa casada, compartilhe a planilha financeira com seu esposo. Não existe essa de meu dinheiro, dinheiro do meu esposo. O dinheiro é do casal, porque eles são uma só carne. E existe uma prestação de contas, principalmente quando você está sentindo essa necessidade do jogo. Então, essa prestação de contas mútua ajuda muito. Eu queria perguntar tanto para a Cássia como para a Hilda, o que vocês falariam para uma pessoa que está nos ouvindo agora, que luta contra essa tentação ou esse vício em jogos de azar? Que dicas práticas vocês poderiam dar
para eliminar esses hábitos ruins da vida do cristão? Luísa, pra começar, eu acho que eu vou sair desse podcast onde dizer assim, essa menina só fala sobre o pecado, mas eu acredito que o primeiro passo é confessar, né, o pecado. Eu falei tanto de pecado desde o início ao fim, mas essa questão da gente realmente compreender que quando Jesus ele se entregou lá na cruz do Calvário, foi para que a gente tivesse uma nova vida, né? Essa nova vida era para a gente viver de maneira livre. E eu vejo que mesmo a gente compreendendo o sacrifício de Cristo, a gente não vive à luz dessa verdade. Quando eu falo isso, a gente ainda é preso e aprisionado por muitas coisas. E o jogo é um deles. Então, assim, a gente precisa compreender quem nós somos em Cristo Jesus, essa nossa nova vida e viver à luz dessa verdade. Porque eu acredito que esse é o primeiro desafio de quando a gente é convertido, né? A gente tem essa compreensão. Então, essa questão de confessar o pecado, encontrar pessoas que possam caminhar ao nosso lado. Você já pontuou muito sobre essa questão de substituir, né, esse mau hábito por novas disciplinas, que eu acredito que é importante, práticas saudáveis, porque alguns enxergam como lazer, como a Cássia pontuou, mas outras formas que você também possa se socializar, né, com as outras pessoas. Se você pode investir esse tempo que você está gastando com o jogo, vai estudar a Bíblia, vai fazer atividade física, né, vai buscar atividades que lhe tragam alegria, né, que conviva com outras pessoas que você também se sinta bem. Eu acredito que também essa questão de você monitorar as suas finanças, que a Luísa já falou, de maneira sábia, né, com sabedoria, e me procurar apoio na comunidade local. Eu vejo que muitas vezes a gente enfrenta problemas, a gente não compreende que a gente não está sozinho. Quando a gente está em uma igreja local, se nós somos pastoreados, se nós temos irmãos na fé, eles estão ali para nos ajudar, para nos orientar, para nos exortar. Só que eu vejo que muitas vezes a gente fecha aquela capa de super crente na igreja, e aí a gente tem dificuldade em confessar os nossos pecados. Mas se a gente se voltar para as escrituras, vamos dizer que a disciplina, a exortação faz parte da igreja do Senhor, né? Então, assim, não é você sair abrindo sua vida para todo mundo, calma, mas eu tenho certeza que na sua igreja vão existir pessoas da sua confiança, homens e mulheres sábios, né? Com homem, mulher, que você pode se aconselhar e que você pode pedir esse apoio, né? Para que a gente realmente haja essa prestação de conta. Eu acredito que hoje um dos nossos desafios como igreja é a prestação de conta, que ninguém mais quer prestar conta de nada. Então, eu acredito que quando a gente entende a importância da igreja local, da nossa comunidade de fé, que não existe cristão sem igreja, né? Já estou entrando em outra pauta. Você é cristão, você faz parte de uma igreja, você faz parte do corpo de Cristo aqui. Não existe esse negócio de culto virtual, sua igreja sem estar na igreja. Você vai ter pessoas que você vai prestar conta. E isso é importante porque eu vejo que um dos maiores desafios que a igreja enfrenta hoje é em relação à generosidade, tá? Os recursos, porque muitas vezes o irmão ele tá com tantas outras demandas que ele não entende a importância da generosidade dentro da igreja. A igreja, ela é um corpo que auxilia outras pessoas, precisa se manter, que precisa propagar o evangelho, mas a gente disponibiliza os nossos recursos para tudo, né? Mas não disponibiliza a nossa igreja e para a obra do Senhor, que é para isso que a gente foi comissionado e chamado, para propagar a palavra de Deus. A gente precisa de recursos. Então, quando a gente entende que o jogo dele é uma maneira que a gente gasta os nossos recursos com aquilo que a gente não deveria gastar, eu acho que a gente tem um pouquinho, então, melhor. Outros conselhos é cuidar das amizades, né? Porque tudo começa com um convite. Tudo começa com o testemunho de que, eu ganhei, eu tô fazendo uma grana aqui, consegui uma rendinha ali, e isso acaba influenciando, né? Então, cuidar com as amizades, cuidar com as influências, não só da internet ao qual nós estamos assistindo, mas muitas vezes de pessoas que estão ao nosso lado, né? E se a pessoa já está envolvida com isso, tomar consciência, como a Hilda colocou, que é errado, que é pecado, realmente ser radical em relação a esse pecado, deletar senhas, excluir históricos, tudo que foi colocado ali na parte dos salvos, né, realmente deletar. Em relação ao Instagram, a maioria do pessoal vive hoje no Instagram, para de seguir quem está jogando também, porque muitas vezes a gente vai pegar pessoas como um espelho para aquilo que nós queremos ser iguais ou conquistar, né? É coisa de ser humano.
Então, se existem pessoas que tu segue na internet, que tu tem como um exemplo, para de seguir, porque já não é um reflexo bom. Então, é realmente tomar consciência de tudo aquilo que causa gatilhos, que vai te puxar para o jogo, tem que se desfazer, tem que negar, tem que deixar. Acho que aplicando essas duas questões, né, reconhecendo seu pecado, tomando a decisão, né, se arrepender e se desvencilhar de tudo que traz o gatilho, são formas de se desprender dos jogos. Eu não lembro aonde que eu vi esse exemplo, mas eu gostei muito. Se eu não me engano, foi tratando do pecado da pornografia. Muitas pessoas acham que nós não podemos viver sem os smartphones. Então você fala, puxa, mas eu não vou mais mexer no meu celular, tudo mais. Gente, uma dica bem prática. Já que a gente não consegue realmente viver sem o celular, troca o seu smartphone bom por um smartphone bem furreba, que não consegue acessar esses jogos. E é muito fácil, porque eles são baratos. Já que o problema está sendo o smartphone na sua mão, que está ali acessível o tempo todo, pega um aparelho limitado. Se for necessário, pega aquele Motorola dos anos 2000 que só faz ligação. Mas realmente seja radical contra isso, né? Se isso está sendo uma pedra de tropeço na sua vida, não hesite em pôr um ponto final, porque só assim a gente vence o pecado. E o nosso episódio está se encerrando. Eu quero agradecer a presença das nossas convidadas. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Foi muito bom, muito edificante. E o meu desejo é que o Senhor continue usando a vida de vocês para abençoar outras mulheres. Eu que agradeço pelo convite. Sempre é um prazer falar sobre a palavra de Deus. É um prazer estar com vocês. E que bom, né, que a gente pode se reunir e falar sobre esse assunto que é tão importante, né? E também orientar umas às outras, porque nós precisamos. Que bom que a palavra de Deus tem sido o centro, né? Com essas respostas, para que a gente realmente venha estar sendo despertadas e orientadas, né, sobre essa situação que está realmente a cada vez crescendo, né? E que essa conversação sirva de edificação, tanto para nós que estamos aqui, como também para quem está nos ouvindo. Meninas, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidas, falando mais sobre a palavra de Deus. Eu espero que esse podcast seja edificante, né, na vida das nossas irmãs, que cada vez mais o TPM continue fazendo esse trabalho de trazer uma boa teologia para todas as mulheres. E eu que agradeço. E nós agradecemos a você por estar aqui com a gente até o final dessa conversa e esperamos do fundo do coração que ela tenha abençoado você. Se você gostou desse episódio, se ele te edificou de alguma forma, não esquece de seguir o podcast aqui no Spotify e no nosso canal do YouTube. O link está aqui embaixo na descrição e de compartilhá-lo também com outras pessoas. Que Deus te abençoe muito, minha irmã, e até a próxima.